gente bebe em Salvador, ela é monitorada pela Embasa. A Embasa, ela fornece aqueles relatórios, né, que eles veem na conta de água. E ali eles dizem a frequência com que é encontrado, né, os coliformes na água e o que é permitido na lei. A lei permite lá um percentual e eles lá mostram, né, o que é permitido ou não. Eu sugiro pegar a conta de água que vem esse relatório, que agora por lei é obrigatório, e um dos parâmetros que eles mostram, o monitoramento é coliformes. Para a gente ver, a gente primeiro tem que saber o que procura, né? Então a gente quando vai pesquisar na água, o que acontece? A operadora, que é a Embasa, ela pesquisa só o que está na legislação. Então ela tem metodologia montada só para o que está na legislação. A legislação manda fazer uma ou duas vezes por ano a lista toda daqueles compostos químicos que estão na legislação. Isso não é divulgado naqueles boletins na conta de água, né? O que é divulgado são aqueles parâmetros que é pH, coliformes, aqueles outros parâmetros, né, mais comuns. Então, a gente não sabe o que a gente está bebendo na realidade, porque a gente só pesquisa o que está na legislação. Então tem que ver com a Embasa o que eles estão encontrando. Esses compostos orgânicos, de um modo geral, é mais difícil da gente encontrar, porque eles não são hidrossolúveis, eles são lipossolúveis. Então o coeficiente de partição que está na água, o coeficiente de solubilidade da água é muito baixo deles, então a gente não acha. E os limites de detecção que esses laboratórios praticam, eles praticam limites de detecção que atendem à legislação. Mas em muitos casos esse limite de detecção é alto e aí ele não enxerga, como eu dei aquele exemplo no início da palestra, ele não enxerga concentrações mais baixas, entendeu? Então pode ter uma quantidade grande de compostos que a gente não está enxergando. Primeiro, porque a gente não está procurando, e segundo, porque a gente não tem limite de detecção adequado. Na água, além dos fármacos, tem BPA e DES? O bisfenol A, sim, na medida em que ele é excretado pela urina e acaba chegando através dos efluentes ao pulmão, chegando nos cursos de água. E o dietilestilbestrol, DES, ele é um medicamento controlado e não mais utilizado. Então, não é para ser encontrado nos cursos d'água. E a somação de efeitos no meio ambiente? Isso é uma boa pergunta, que não se tem uma resposta sobre isso, o dano que isso poderia causar. Acredita-se que sim, porque ela é uma substância de fácil absorção e que já tem efeitos evidenciados, né, na saúde. Nós, como pesquisadores, temos esse papel, mas nós temos também um papel como cidadão. E eu acho que aqui no Estudo de Saúde Coletiva, que trata os problemas mais coletivos, né, mais das populações, eu acho que nós temos mais ainda essa obrigação, de nos envolvermos, claro que com dados precisos, o mais possível, mas também a gente tem que ter algumas estratégias de fazer com que não somente os órgãos governamentais, os reguladores, né, as agências reguladoras, mas também que a população, de um modo geral, participe desse debate, conheça isso, né, que tenha processos, estratégias educativas para isso, que se difunda. Eu acho que esse também é um papel nosso como pesquisadores e como cidadãos. Né? Aí, trazendo para a mesa, eu acho que Magda traz coisas muito interessantes. Digamos que a bula do medicamento nos traga informação, pode ser até em estrelinhas de 1 a 5 ou algum outro critério, de qual é a degradabilidade, a permanência no ambiente daquele farmacêutico, de forma que até mesmo eu, um médico, ao receitar produtos similares, que eventualmente tenham efeitos esperados idênticos, o que seja menos impactante, um exemplo de estratégia. Visibilização dos problemas, das causas e efeitos, das associações, que são, no caso, nossos instrumentos básicos, inputs fundamentais para, então, irmos a essa segunda fase, que eu diria assim, segunda etapa,
que é de problematizar, conscientizar, que vai gerar, por sua vez, simultaneamente, não somente ao nível individual, mas ao nível social e coletivo, o que Sebastião trouxe aqui para nós, que é a questão das lutas sociais, dos compromissos sociais, em relação às tentativas de influenciar mudanças concretas na sociedade. Agora, recentemente, em novembro de 2012, saiu uma pesquisa dizendo que foram analisadas amostras de água potável em 16 capitais brasileiras, e em todas foram encontrados esses chamados contaminantes emergentes, né? E entre eles os fármacos. Então, precisa de uma metodologia analítica sensível, porque estão presentes em parte por bilhão e parte por trilhão. É uma coisa nova, né? Um desenvolvimento novo agora, mas que já tem algumas pesquisas publicadas aqui no Brasil. Sérgio, como é que nós poderíamos dar continuidade a esse trabalho que você tem desenvolvido, um trabalho muito importante, mas que tivesse uma difusão, uma divulgação maior desses conhecimentos para que possa isso ter uma ação mais efetiva em benefício da população? Esse trabalho, eu acho importante que ele seja feito conjunto com profissionais de diferentes campos, né, químicos, toxicologistas, ecologistas e profissionais de saúde pública, juntando também profissionais da área de educação, pedagogia, que sejam capazes de criar formas de divulgação e ampliação do conhecimento que vem sendo obtido junto à população. O envolvimento da população é extremamente necessário para que esses conhecimentos eles sejam implantados e haja uma mudança de padrões de comportamento e conduta. Você acha que a economia, em geral, se fala muito que muitas dessas mudanças não se fazem por causa de questão econômica, que você não tem substitutos. É profissionais de economia, tem a área de economia, não seria importante também nesse grupo interdisciplinar? Sem dúvida. E experiências em outros países mostram que a própria indústria, ela, em algumas situações, ela tem interesse em fazer mudanças no processo tecnológico, porque do seu ponto de vista de produtividade, de lucro, há mudanças que à medida que a população ela aumenta seu conhecimento, ela passa a selecionar e escolher E serve até produtos como marketing consumo. também, né? Isso. Serve como marketing, né? Como o plástico verde, né? Por exemplo. Né? Exatamente. Ok, muito obrigado, Sérgio.